Durante muitos anos da minha vida, eu tentei controlar tudo: as pessoas, os resultados, o tempo, até mesmo o silêncio. Eu achava que, se eu fizesse tudo do meu jeito, nada daria errado. Mas dentro de mim, algo ia se apertando devagar, como se eu carregasse uma mala pesada que nunca podia largar. Era como andar por um jardim maravilhoso e não conseguir ver as flores, só as folhas fora do lugar. Controlar tudo era a forma que eu tinha de lidar com o medo. Medo de ser rejeitada, medo de fracassar, medo de me machucar outra vez. Mas esse controle só me afastava da fluidez da vida. Tudo ficava tenso, até meu corpo sentia. Dores no estômago, insônia, aquela sensação constante de que algo ruim estava prestes a acontecer, mesmo quando tudo estava em paz. A verdade é que a vida não precisa de controle, ela precisa de espaço. Espaço para respirar, para acontecer, para surpreender. Quando soltei o controle, comecei a perceber que o universo já sabia o caminho. Eu não precisava forçar nada, bastava me alinhar com a confiança. Foi como se uma janela se abrisse, o vento mudou e tudo começou a entrar no lugar com mais leveza do que eu jamais tinha conseguido planejando. Se você se sente cansado de carregar o mundo nas costas, respire. Sinta seu corpo agora. Onde há tensão? Onde você está apertando o que deveria soltar? Feche os olhos por um instante e diga: eu me permito relaxar. Eu solto. Eu confio. Diga isso todos os dias. Você vai se surpreender com a suavidade que começa a nascer dentro de você. E então, com esse relaxamento profundo, a gente começa a perceber que por trás de todo o controle existe um medo. E esse medo, muitas vezes, se esconde atrás de uma palavra que aprendemos a valorizar demais: responsabilidade. Por muito tempo, eu achei que ser responsável era carregar tudo sozinha. Era estar sempre forte, sempre certa, sempre no controle. Eu acreditava que, se eu não tomasse conta de tudo, tudo desabaria. Mas o que eu não percebia é que, no fundo, eu estava com medo. Um medo silencioso, sutil, que se escondia por trás da palavra responsabilidade, como se fosse virtude. Esse medo dizia: você não pode errar. Você precisa cuidar de tudo e de todos. Se você descansar, algo vai dar errado. E assim eu fui criando uma prisão invisível, com paredes feitas de obrigações. Eu estava exausta, cansada de ser forte o tempo todo, mas não sabia como soltar, porque soltar para mim parecia abandono, parecia egoísmo. Até que eu entendi que responsabilidade sem equilíbrio vira opressão. Ser responsável não significa carregar o mundo, significa saber o que é seu e saber o que nunca foi. Quando eu percebi isso, comecei a devolver aos outros o que era deles. Devolvi a culpa, devolvi o peso, devolvi a necessidade de aprovação. E sabe o que ficou? Uma leveza nova, uma força diferente, uma responsabilidade que nasce do amor, não do medo. Hoje eu me pergunto: será que você está confundindo medo com dever? Será que você diz "eu preciso", quando na verdade você só tem medo de decepcionar alguém? Tente substituir essa rigidez por presença. Diga a si mesmo: eu me liberto da necessidade de agradar. Eu sou livre para cuidar de mim com carinho e verdade. Faça isso sem culpa. Você vai perceber como o universo responde quando você escolhe se respeitar. E ao se respeitar, algo mágico acontece. Os canais da abundância voltam a se abrir. Porque o controle fecha portas, mas a confiança permite que os fluxos voltem a circular. A abundância não precisa ser empurrada, ela flui. Ela chega como o ar que entra quando você inspira fundo, sem esforço, sem tensão. Mas quando tentamos controlar tudo, sem perceber, nós bloqueamos essa respiração da vida. O controle cria barreiras invisíveis, ele fecha portas que estavam prontas para se abrir. Porque o universo não responde ao medo, ele responde à entrega. Eu percebi isso quando tentava manifestar coisas com tanta força que tudo virava frustração. Eu dizia afirmações, mas por dentro estava apertada, desconfiada, ansiosa, e então nada acontecia. O fluxo travava, porque eu ainda estava tentando manipular os caminhos.
O universo não funciona assim. Ele se move com suavidade, ele precisa de espaço, de confiança, de silêncio entre os pedidos. Pense numa semente que você planta. Se todos os dias você cavar a terra para ver se ela está crescendo, ela não cresce. Você precisa confiar na inteligência invisível que faz tudo florescer. O mesmo acontece com os seus sonhos. Quando você solta o controle, você permite que o tempo certo se revele. E nesse tempo, tudo vem. Às vezes de formas tão surpreendentes que você jamais teria planejado. Uma prática que me ajudou muito foi escrever o que eu desejava e depois dobrar aquele papel com carinho, colocando-o dentro de um livro. Um gesto simbólico dizendo ao universo: eu confio, eu não preciso forçar. E pouco a pouco as respostas começaram a chegar. Não porque eu fui atrás, mas porque eu saí do caminho. E quando você sai do caminho, quando deixa de insistir no como e no quando, o milagre da verdadeira manifestação começa a se aproximar, com a leveza de quem não precisa provar nada, apenas permitir. Durante muito tempo, me disseram que para conquistar algo, eu precisava lutar. Que era preciso esforço, insistência, metas, controle absoluto. Mas foi quando eu comecei a soltar que a vida começou a me surpreender. A verdadeira manifestação não acontece na força, ela acontece na entrega. Não é quando você exige, é quando você confia, solta e permite. A entrega é um ato profundo de amor. Não é desistir, é descansar dentro da certeza de que tudo está sendo guiado. É como dizer ao universo: eu já fiz a minha parte, agora deixo que o resto se revele. E nesse espaço entre o que você deseja e o que você solta, o milagre se move. É ali que o invisível começa a trabalhar em seu favor. Muitas vezes queremos controlar até os detalhes do que pedimos. Dizemos: quero isso, daquele jeito, com aquela pessoa, naquela data. Mas a vida é mais sábia que a nossa pressa. E quando você entrega de verdade, você não apenas recebe, você recebe mais. Mais paz, mais leveza, mais beleza do que você poderia ter imaginado sozinho. Eu costumo visualizar a entrega como uma folha que flutua sobre um rio. Ela não precisa remar, não precisa decidir a curva seguinte. Ela se permite ser levada pela corrente. E você pode fazer o mesmo. Basta dizer com o coração: eu entrego, eu libero, eu confio. Diga isso sempre que sentir tensão no peito. Você vai ver como a alma responde. Ela se abre, ela floresce. E quando a alma se abre, ela também se alinha ao tempo certo. Porque manifestar não é apenas receber, é aprender a esperar com serenidade o que já está vindo em sua direção. Ah, como a mente humana quer tudo agora, como ela corre, se apressa, se desespera por respostas imediatas. Mas o universo não trabalha no tempo do relógio. Ele opera no tempo da alma. Um tempo que não se mede em minutos, mas em maturidade. E confiar nesse tempo divino foi uma das maiores curas que eu experimentei em minha vida. Muitas vezes eu pedi coisas que não aconteceram, e hoje agradeço por isso, porque eu ainda não estava pronta, porque algo maior estava sendo preparado. A espera não é castigo, é gestação. Quando você confia, a ansiedade se transforma em esperança. E a esperança, essa é a vibração onde os milagres gostam de pousar. Ela é suave, silenciosa e profundamente poderosa. Aprender a esperar com amor é como cuidar de uma flor ainda em botão. Você não grita com ela, você não puxa suas pétalas. Você confia que ela vai desabrochar no tempo certo. E o mesmo vale para a sua vida. Para os seus sonhos, para os pedidos silenciosos que você tem feito todas as noites. Eles estão a caminho, só precisam de espaço e de tempo. Quando sentir impaciência, diga a si mesmo: tudo está se desenrolando de forma perfeita. Eu confio no tempo da vida. Respire, caminhe, cuide de si. O universo nunca se atrasa. Ele apenas espera que você esteja pronto para receber o que é seu, sem medo, sem resistência, sem pressa. Porque quando vem, vem com tudo. E nessa espera confiante, você descobre uma nova forma de criar, usando palavras que libertam ao invés de palavras que apertam.
Afirmações que abrem portas, não que pressionam fechaduras. As palavras têm poder. Cada frase que você repete é como uma semente lançada no solo da mente. Mas o que eu aprendi e fiz questão de ensinar ao longo da minha vida é que uma afirmação não deve ser um grito desesperado. Ela precisa ser um sussurro de amor, uma ponte suave entre onde você está e o que deseja viver. Muita gente usa afirmações como ordens. Eu tenho que conseguir isso agora. Tudo vai acontecer do meu jeito. Mas isso não é afirmação, é controle disfarçado. O universo não responde à tensão, ele responde à vibração do coração. Quando você cria afirmações com leveza, com gratidão, com espaço para o inesperado, você abre portas que antes estavam trancadas pelo medo. Eu gosto de dizer, a melhor afirmação é aquela que faz seu corpo respirar fundo, que te relaxa, que traz paz no lugar de ansiedade. Dizer eu confio que tudo está se alinhando para o meu bem maior é muito mais poderoso do que isso precisa dar certo agora. Uma abre, a outra aperta. E o que você deseja só entra onde há abertura. Uma prática linda é escrever suas afirmações à mão todos os dias, de forma calma, sentindo cada palavra. E enquanto escreve, pergunte: essa frase me liberta ou me pressiona? Se for leve, continue. Se for dura, transforme. Suas palavras moldam sua realidade. Que elas sejam suaves, generosas e fiéis à sua alma. E quando suas palavras se tornam suaves, sua vida começa a fluir. As coisas chegam de formas inesperadas. As portas se abrem sem esforço. Porque o desapego começa a agir como um vento leve, levando embora o que não serve e trazendo o que você nem imaginava. Foi só quando eu soltei aquilo que eu achava que precisava que o universo me mostrou o que eu realmente merecia. O desapego é um portal. Ele não significa desinteresse, significa maturidade espiritual. É a coragem de dizer, eu desejo isso, mas não dependo disso para ser feliz. E nesse espaço de liberdade, algo mágico acontece. O inesperado começa a entrar. Quantas vezes você já segurou com tanta força um plano, uma pessoa, uma ideia, que acabou perdendo a paz? Eu vivi isso. Até que percebi que, quanto mais eu solto, mais a vida me surpreende. O desapego não é perder, é abrir espaço, é dizer sim ao novo. É confiar que, ao deixar ir, você está dizendo ao universo, eu estou pronta para mais. Muitas coisas lindas aconteceram comigo no momento em que parei de insistir. Relacionamentos curados, oportunidades surgindo, respostas que eu não buscava mais. E tudo isso veio no tempo certo, do jeito certo. Porque quando você desapega com amor, você não afasta, você convida. E o que é seu encontra o caminho de volta. Sempre encontra. Uma prática simples que me ajudou muito foi olhar para algo que eu estava apegada e perguntar: isso ainda me serve? Ou estou com medo de viver sem isso? Se a resposta era medo, eu respirava e soltava. Às vezes chorando, às vezes tremendo, mas sempre mais leve depois. E nessa leveza, a vida se rearranjava, com mais beleza do que eu teria ousado pedir. E é justamente quando estamos mais leves, mais abertos, mais prontos, que o universo começa a nos dar mais do que pedimos. Mas para isso, precisamos estar dispostos a receber. E receber também é uma arte. O universo é generoso, ele quer nos entregar mais, muito mais. Mas antes de receber, é preciso soltar. Não só o que está do lado de fora, mas o que está dentro. O medo, a dúvida, o velho roteiro de que você não merece. Porque quem carrega demais nas mãos não tem espaço para acolher o novo. Soltar é um ato de preparo, é a alma dizendo, agora eu estou pronta. Durante anos, eu pedia coisas maravilhosas, mas no fundo ainda estava agarrada a histórias antigas. Histórias de escassez, de abandono, de não merecimento. E isso fechava a porta sem que eu percebesse. Só quando comecei a limpar esses pesos, essas memórias, essas crenças, o fluxo começou a mudar. As bênçãos estavam ao redor o tempo inteiro, eu é que não estava disponível para elas. Você pode fazer esse exercício agora mesmo. Feche os olhos e pergunte,
O que em mim ainda está preso ao passado? Que crença eu preciso soltar para receber algo maior? Talvez venha uma resposta simples, talvez uma imagem, uma emoção. Acolha e diga com carinho: eu libero isso com amor, eu permito que algo novo me encontre. Repita sempre que sentir resistência. Receber é um gesto de entrega e humildade. É abrir os braços como quem diz: eu aceito, sem culpa, sem controle, sem precisar entender tudo. O universo sabe o que faz. Quando você solta o medo de não ter o suficiente, começa a perceber que o suficiente sempre esteve disponível, sempre. Só estava esperando você abrir espaço dentro de si. E quando esse espaço é criado, a energia da gratidão começa a florescer. Uma gratidão que não depende do que se tem, mas do que se é e que transforma tudo ao redor. Se existe uma vibração que muda tudo, essa vibração é a gratidão. Eu aprendi que ser grata, mesmo antes de receber, era como acender uma luz na escuridão. Gratidão é um sinal que enviamos ao universo dizendo: eu já me sinto completa. E é nesse estado de completude que as maiores manifestações acontecem, porque você deixa de pedir por necessidade e passa a receber por ressonância. Agradecer não é apenas um gesto educado, é uma forma de abrir caminhos. Quando você agradece pelo que tem, pelo que é, pelo que já superou, você entra numa frequência onde o amor, a abundância e a cura podem te alcançar com facilidade. Não porque você forçou, mas porque você se harmonizou, você se conectou com o fluxo natural da vida. Muitas vezes eu pratiquei a gratidão como que implanto uma flor todos os dias. Mesmo quando parecia que nada florescia, eu dizia: sou grata pela minha respiração, pelo meu corpo, pela minha coragem de continuar. E essas pequenas sementes começaram a brotar em milagres silenciosos. Gratidão cria raízes onde antes havia desânimo. Ela constrói alicerces onde só existia medo. Você pode começar agora. Pegue um papel e escreva 3 coisas pelas quais se sente grato hoje. Não precisam ser grandes. Às vezes, o simples é mais poderoso. Um olhar, um gesto, uma respiração tranquila. Agradeça e sinta essa vibração percorrer o seu corpo. É como se dissesse ao universo: eu já estou vivendo em plenitude, e tudo que vier a mais será bem-vindo. Porque quando você vive em gratidão, você não espera o milagre, você já vive dentro dele. E é aí que o universo age com toda a sua força, sua sabedoria e seu infinito amor.